Boa noite, pessoal. Graça e paz. Todo mundo está falando do frio, eu não vou falar do frio. Mas tá frio, né? Eu sou igual o Marcelo. Eu prefiro o frio. Eu prefiro sentir o frio do que aquele calor de rachar, aquele. Parecendo que eu tô no. Parecendo que eu tô na minha época quando eu fazia missões, estava lá na Paraíba, você via a mamona pular, você colocava um ovo, isso é de verdade, lá em Patos, sertão da Paraíba. Na escadaria da matriz de Patos, você quebra um ovo e vê o ovo fritar. Isso eu vi. É de verdade. Tão quente, mas tão quente que você vê o ovo fritar no asfalto. Eu prefiro assim, esse friozinho, você toma um chocolate quente, você toma uma canjiquinha, não é para ficar com fome ainda não, calma. Mas eu gosto do frio, eu prefiro o frio. E hoje tá um, Deus caprichou no friozinho. Mas o bom é que a gente pode ficar um pouco mais perto um do outro, grudar, chegar junto, falar assim, tô sentindo frio, agarra um pouquinho mais. Mas bom que vocês estão aqui, bom que nós estamos aqui nessa noite, podemos cultuar o nosso Deus juntos, como família da fé. Hoje, continuando o nosso tema do mês, a gente está falando sobre o livro de Salmos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Salmo 51. O Salmo 51 foi escrito por um dos principais personagens da Bíblia. É o rei mais vitorioso de Israel em guerras, o cara que mais conquistou território no seu período de reinado, que foi o rei Davi. O homem, como diz Atos, o homem que foi chamado segundo o coração de Deus. O cara. Escreveu boa parte dos Salmos na Bíblia, foi ele que escreveu. Nós temos N referências de Davi como sendo bom pra caramba. Mas, em compensação, o mesmo Davi que escreveu lá o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 18, o Senhor é minha rocha. Salmo 42. E a gente pode citar N salmos que nós sabemos de cabeça, 37, que a gente sabe alguns versículos de alguns salmos de Davi, porque sabemos que foi ele que fez. Vai Davi no Salmo 51. Ele fala que é um salmo de confissão e arrependimento, que é o tema central do sermão de hoje, arrependimento. E esse mesmo Davi, que foi o principal período de reinado, que conquistou território em Israel, o cara que escreveu boa parte dos salmos, que fez N coisas maravilhosas, teve a honra e o privilégio de ser chamado homem segundo o coração de Deus. Pisou na bola. Ele errou o alvo de vez em quando. Lá em deixa eu só pegar minhas colinhas que eu esqueci. 1 Samuel 18, a filha de Saul, Mical, Saul tinha, na época, tinha duas filhas, a primeira se casou, um pouquinho antes do versículo 20, começa a falar da filha mais velha que casou. E aí, no versículo 20 até o 30, Saul fica sabendo que Mical, sua filha mais nova, é apaixonada por Davi. E vira para o seu servo e fala assim, vai lá no Davi e fala o seguinte, me traz 100 prepúcio de filisteus que eu deixo você casar com a minha filha. Você vai ser meu genro. Davi ouve, isso tudo está entre o 20 e o 30. Não vamos ler não, para a gente não perder muito tempo com o texto. Davi ouve isso, gosta da ideia, você é genro do rei, vou lá e vou pegar meus homens e vou pegar os 100 prepúcios para o rei e vou me casar com Mical. O que Davi fez? Chamou os homens dele, foi lá na terra dos filisteus e fez o quê? Matou 200. Eu não acho que Davi, não está escrito o que eu vou dizer aqui na Bíblia, mas eu não acho que Davi simplesmente foi lá, operou a fimose, pegou o prepúcio dos filisteus e entregou os prepúcios para o filisteu, para o rei. Eu acho que Davi capou os caras e levou completo para o rei e falou assim, está aqui 200, você não queria 100? Eu sou bom, está aqui 200. Esse mesmo Davi que escreveu o Salmo 23 e tantos outros belíssimos, está um dia subindo na sua varanda, num período que os reis já tinham descansado, e ele começa a ter um tempo que vai para a guerra. O rei passava um período sem guerra, sem ir para a guerra, mas naquele período os reis deveriam ir às guerras. Davi está na sua varanda, contemplando, descansando,
relaxando, e olha para o lado e vê Betseba. Ele, pô, gostei, quero para mim. Quem é ela? Busca saber quem é Betseba. Descobre que é Betseba, descobre de qual linhagem que ela era, que o marido dela era um dos soldados que estavam no campo. E fala assim, eu quero. Foi lá, mandou chamar a mulher, deitou com a mulher, passa um tempo, a mulher, rei, deu ruim, estou grávida. O rei falou assim, e agora? Davi esquematiza algumas coisas na sua cabeça. Davi vai lá e fala assim, manda trazer Urias, que era o marido de Betseba. O povo traz Urias, fala assim, Urias, está de folga. Fazer o seguinte, trazendo para os nossos dias em Belo Horizonte. Ô Urias, vamos fazer o seguinte, vou te dar um Vale Night. Você vai ali pro Baby Beef, você pega a Betseba, passa a noite com ela no Baby Beef, come tudo por minha conta. Preocupa com dinheiro não. Vai, depois você vai lá pro Ouro Minas, vai ficar com ela lá no Ouro Minas, tranquilo. Fica, preocupa com nada, tudo por minha conta. E oferece para o rei, oferece para o Urias, uma noite excepcional a dois. O Urias vive assim, pô, eu sou soldado. Todo mundo lá na guerra, guerreando, e eu aqui passando a noite. Não. O que o Urias fez? Deitou na frente do palácio. Ele ficou na rua. Nem para casa ele foi ver a mulher dele. Aí o Davi, o que esse cara está fazendo? Está complicando meus planos. Está estragando a minha estratégia. Estava tudo pronto, ele ia, deitava com a mulher, transava com ela, nascia um filho, não ia nascer, mas vai que nasce baixinho, ruivo de sarna. Ia pegar ruim para Davi, né? E falou assim, não, vamos consertar. Urias não aceita a proposta, fica na frente de Davi. Quando Davi acorda, fala assim, pô, o que você está fazendo aqui? Te dei presente, você não quis. Ô rei, não dá, eu sou soldado, eu tinha que estar lá guerreando. Os homens estão lá, eu estava igual eles. Vamos fazer o seguinte, você vai voltar para a guerra agora, então. Só que você vai fazer um favor para mim. Você vai levar um bilhete, vou escrever um bilhetinho aqui, você vai entregar na mão do comandante e só entrega para ele. Aí pega Urias, a carta de morte, da sua própria morte, entrega para o comandante lê, olha para Urias, olha para a carta. Urias, você foi promovido, vai para frente da batalha. E nesse meio tempo, Urias morre. E aí acontece, esse é todo o enredo pós-Salmo 51. E vem Davi e escreve o Salmo 51, confessando o seu pecado, confessando as suas falhas, colocando diante de Deus o que ele tinha feito. E aí a gente entra propriamente no tema de hoje, que é arrependimento. Eu gosto demais desse tipo de tema, porque a gente é muito exposto à graça de Deus nesses momentos. Nós somos expostos à graça de uma tal forma que ela precisa nos mover em direção a Deus, ou ela vai nos paralisar. Mas não porque ela paralisa, mas porque nós escolhemos ficar paralisados na forma que estamos. Davi olha tudo que ele fez, entendendo quem ele era, entendendo quem Deus era, entendendo tudo que tinha visto, e ele se arrepende. Mas ele não se arrepende somente pelo que ele fez, por ter adulterado com Betseba, por ter mandado matar Urias, por ter feito um monte de coisa. Ele se arrepende de quem ele era. Porque aquilo que ele era fez com que ele gerasse a ação que ele fez. Por ele entender a identidade dele em Deus e quem era Deus, ele compreendeu que o problema não estava somente na ação, mas o problema estava no interior do coração dele, porque ele precisava rever os princípios e valores internos para que as ações correspondessem a esses princípios e valores. Arrependimento não é uma ação única na nossa vida. Arrependimento não é me arrependi de todos os meus pecados daqui para diante. Não. Arrependimento é um processo de vida. É um progresso na vida que a gente vai se arrependendo à medida que a gente vai entendendo que está errado.
não somente aquela ação, mas aquilo que está no nosso coração precisa ser modificado. E Deus revela, traz essa revelação aos nossos corações e nós respondemos a Deus. Fosse Deus, pisei na bola. E eu entendo que não é somente a ação que é o problema, mas que o meu coração é que está gerando aquela ação. E eu preciso mudar o meu coração, a raiz que está gerando as ações erradas no nas nossas vidas. Por isso que o arrependimento é um processo de vida toda. Nós, infelizmente, nunca vamos deixar de pecar. Até a volta do nosso Senhor, nós vamos pisar na bola, nós vamos errar de vez em quando. E esse processo de se arrepender, eu vejo com duas possibilidades. A questão toda do adultério, da morte de Urias, está em 2 Samuel capítulo 11. E aí, para a gente entrar na prática dos dois tipos de arrependimento que eu quero tratar hoje, é isso que nós lêssemos. É o livro de Lucas, capítulo 3, versos 7 a 14. João Batista está, só para contextualizar, João Batista estava batizando, as pessoas chegavam, confessavam pecado, João Batista batizava as pessoas, que é o que está começando a falar ali, um pouquinho antes. É o mesmo texto que está lá em Mateus capítulo 3. Mateus e Lucas são os dois textos que descrevem esse texto. Diz o seguinte: João dizia, pois, às multidões que saíam para ser batizadas por ele: raça de víboras, quem vos ensina a fugir da ira vindoura? Olha que coisa de paz. Olha que amor de João com o povo. Ô bando de pecador, ô bando de xexelento, bando de miserável, acorda. Aí ele continua no 8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ao que lhe perguntavam as multidões: que faremos, pois? Respondia-lhes: aquele que tem 2 túnicas, reparta com que não tem nenhuma, e aquele que tem alimentos, faça o mesmo. Chegaram também uns publicanos para serem batizados e perguntavam-lhe: mestre, que havemos nós de fazer? Respondeu-lhe: não cobreis além daquilo que vos foi prescrito. Interrogaram-lhe também uns soldados: e nós, o que faremos? Disse-lhes: a ninguém queirais extorquir coisa alguma, nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo ou vosso salário. Trazendo pro João Batista está lá pregando e fala assim: ó, bando de pecador, seguinte, vocês querem trabalhar, querem viver para Cristo, quer viver o que eu estou ensinando, o reino de Deus? É o seguinte: vocês ouviram dizer lá no Antigo Testamento, a lei dos profetas, que era, desculpa, fugiu a palavra. Não cobiçais a mulher do próximo. Agora eu vou te dizer o seguinte: veio Jesus e falou assim: ó, o coração de vocês é que vai mandar. E João Batista, já entendendo o reino de Deus, fala assim: amigos, o que vai mandar é o fruto que vai sair do seu coração. Queridos, não é somente você vir aqui e batizar e falar que você está seguindo aquilo que eu estou falando, é o seu coração que vai dizer, porque ele que vai mostrar o fruto que vai estar na sua vida. Se o seu coração não tem fruto de arrependimento, as suas ações também não vão ser de arrependimento. Por isso que ele diz: produzam frutos dignos de arrependimento. A nossa vida precisa produzir frutos dignos de arrependimento. Nós somos um mundo muito mau, muito ruim, muito egoísta. Nós vivemos num mundo onde que a justiça própria controla as nossas ações. Não sei vocês, mas eu muitas vezes acho que eu estou na Fórmula 1. Que o cara que me corta para a direita ou para a esquerda, ele está errado. Certo sou eu, porque ele não pode me passar. A vontade de ir lá e cortar o cara de novo, porque ele me cortou. Ele está errado. Dá aquela buzinadinha quando o cara vai bater, mas eu gosto de dar aquela... tacar a buzina no cara. Porque ele está errado.
ele precisa entender que eu estou certo. Não sei você, mas eu já fiz algumas vezes isso. Aquele sentimento de justiça, falar assim, é o outro que está errado. Eu acho que todo mundo está aqui, já assistiu pelo menos uma vez na sua vida Simpson. Pelo menos algum episódio do Simpson ou alguma imagem do Simpson, todo mundo já assistiu, já viu. O Homer tem uma frase excepcional. Eu não me pergunta quando nem onde, porque eu não vou lembrar o episódio. Mas ele fala o seguinte: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Mas é engraçado, mas quantas vezes a gente faz isso? A gente pega a culpa que era do nosso erro e transfere para qualquer Zé que estiver passando pela nossa frente. A gente vira para Deus e fala assim, Deus, muda fulano, muda ciclano, muda o país, muda o governo, muda tudo. Mas não precisa me mudar, não. Porque a culpa não é minha. A justiça própria me joga a transferir para o outro tudo que é responsabilidade minha. E eu acho que o outro tem que mudar. Deus tem que mudar todo mundo. Mas deixa eu do jeito que eu estou. Porque eu não estou errado. O senso de egoísmo, de fazer com que as pessoas, que tudo gire ao meu redor. Eu tenho uma banda, eu declaro isso publicamente. Resgate para mim é a melhor banda hoje cristã do universo. Lançou uma música mês passado, eles estão lançando 3 músicas, eles estão completando 30 anos, 3 músicas inéditas, todo dia 5 de cada mês. Mês passado eles lançaram uma música chamada Em Prol do Seu Nariz. Depois vocês vão no YouTube e ouçam a música. É falando sobre egoísmo. Como que nós, seres humanos, vivemos em prol do nosso nariz, em como que eu desejo que Deus me abençoe por aquilo que eu quero, por aquilo que eu preciso, que eu julgo e acho que eu preciso. Nós estamos nos tornando até mesmo crentes, cristãos evangélicos, gospels, egoístas. Nós levantamos as mãos, adoramos a Deus com o intuito que Ele me abençoe e me dê aquilo que eu preciso. Eu finjo que me arrependo, eu choro, sinto remorso, faço todo aquele ato teatral externo para que eu me convença e convença a Deus que eu estou arrependido do ato que eu fiz. Para que Deus não se entristeça e fale assim, pô Deus, não fica bravo comigo não, porque senão você não vai me abençoar depois. Então deixa eu maquiar a minha situação contigo aqui, mas eu estou arrependido. Eu não vou mais pecar. Eu não vou mais falar mal do outro. Eu não vou mais mentir. Mas como é um ato externo, que não produz arrependimento, não adiantou. Não tem mudança. Não teve aquele genuíno arrependimento que vai fazer com que o coração seja transformado, para que as ações sejam transformadas. E o coração continua sendo corrupto. O coração continua sendo mau. O coração continua buscando as coisas erradas e deixando Deus de lado, porque continua sendo egoísta e com justiça própria. Em contrapartida, nós temos o arrependimento da Bíblia, do Evangelho. O Shampoo, esse não está aí na sua relação, mas há para mim Lucas 15. Eu só quero ler um texto do Lucas 15, é a história dos 2 filhos. A história dos 2 filhos é aquela que o pai tem 2 filhos, o filho mais novo vira para o pai, eu quero curtir o mundo, eu quero ir para a balada, eu quero aproveitar, eu quero viver a minha vida. Então faz o seguinte, me dá minha parte na herança, e aquilo que me é devido, você me dá, e eu vou ver minha vida com aquilo que é meu, por direito. O garoto pega o dinheiro e vai para todas as raves possíveis, todas as festanças possíveis no mundo afora. O cara conhece tudo e todos. Uma hora depois de gastar todo o dinheiro que ele tinha recebido do pai, volta para casa. Aí, o texto que eu quero que a gente leia, a partir do 16, por favor, Shampoo. Ele desejava, isso que depois de tudo que ele gastou tudo, perdeu tudo, não tinha mais dinheiro para mais nada.
nem para pegar ônibus. Ele desejava encher, deixa eu ler de lá que a gente acompanha na mesma tradução. Ele desejava encher o estômago com alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse, esse é o texto que eu queria que a gente prestasse atenção. Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Vou falar para meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Quantas vezes nós temos a mesma ação desse filho? Ele não se arrependeu quando ele pensou em pedir a herança do pai. Porque quando ele falasse para o pai, fosse, pai, eu quero a minha parte de herança, a herança só é dada depois que o pai morre. Para mim, você já morreu. Ele não se arrependeu quando pensou em falar isso para o pai. Ele não se arrependeu quando ele falou isso para o pai. Ele não se arrependeu quando recebeu isso do pai. Ele não se arrependeu quando ele estava lá no meio das festanças gastando o dinheiro do pai. Ele se arrependeu quando ele perdeu tudo. Detalhe, por que ele volta? Porque ele não tem comida, não foi por causa do pai. Hora nenhuma ele fala que vai voltar por causa do pai. O texto não diz que ele falou assim, pô, eu pequei contra o meu pai e vou voltar por causa do meu pai. Eu vou voltar porque os funcionários do meu pai têm comida e eu não tenho. Eles têm mais coisas do que eu tenho. Por isso eu vou voltar. Quantas vezes nós, cristãos evangélicos gospel, voltamos para Deus arrependidos por aquilo que Ele pode nos dar e não por aquilo que Ele é para a gente? Porque o nosso coração é mau, o nosso coração é ruim e a gente se interessa por aquilo que Ele pode fazer para as nossas vidas e não por aquilo que Ele é. O nosso coração precisa se voltar para Deus, por isso que o arrependimento, a tradução, a raiz da palavra, ela é metanoia. Ela significa uma mudança de propósito, uma mudança de postura. A gente usa muitas vezes, e isso tem muito a ver com a primeira tradução que eu até coloquei na pastoral, que é da Vulgata, de Jerônimo, que ele coloca que arrepender é penitência. Que a gente externar aquilo que a gente está se arrependendo. Então é o ato de chorar, de se dobrar, de se ajoelhar. Não. É uma mudança de propósito de coração. Quando está escrito arrependei-vos, muda aquilo que era. Quando o João está falando para os caras, fala assim, ó, a partir de hoje, a multidão chegou para o João e falou assim, ó, o que eu vou fazer então para viver o reino dos céus e viver uma vida de arrependimento? Simples. Você vai fazer diferente daquilo que você está fazendo hoje. Ele virou para o soldado e falou assim, ó, viva com seu salário. Não aceite sonegação. O publicano a mesma coisa, não cobre mais. Você tem duas? Distribua. O sentido desse é, ame menos o dinheiro. Ame menos o que você tem. Ame mais. Seja grato e contente com aquilo que você tem. Quando eu entendo que eu preciso me arrepender das minhas ações, eu entendo e amo mais aquilo que Deus tem para mim do que aquilo que eu estou propondo para a minha própria vida. O arrependimento religioso, ele volta a minhas ações baseado naquilo que eu quero, naquilo que eu preciso. O arrependimento bíblico é aquele que eu volto para Deus e falo assim, Deus, eu preciso de você. Só de você. Eu não preciso das outras coisas. Eu preciso de você. Eu preciso amar mais. Eu preciso que o seu Espírito gere no meu coração uma gratidão e um contentamento por aquilo que eu tenho, para que eu não ame mais o dinheiro mais do que as outras coisas. Sexta-feira, eu fui com o Eric para o cinema. O Eric é o meu filho. Nós fomos assistir o filme do momento. Homem-Aranha. O filme crente. Poxa vida. O filme crente. Desculpa aqueles que não assistiram ainda vão assistir, mas eu vou te citar só uma parte, porque tem muito a ver. Um dos personagens do filme está morrendo. E na fala dele, ele fala assim, as pessoas acreditam em tudo que dão a elas. Por isso, eu fiz tudo isso. Nós acreditamos em tudo aquilo que a gente quer acreditar, menos em Deus. Nós acreditamos naquilo que os nossos olhos estão vendo. Nós acreditamos naquilo que o nosso coração está sendo colocado, porque os nossos olhos estão vendo o nosso desejo. E aí eu falo assim, aquilo que eu quero é mais importante do que aquilo que Deus quer.
E o meu arrependimento passa a ser religioso, passa a ser baseado e pautado em não perder as bênçãos de Deus sobre a minha vida. As bênçãos de Deus é menos importante do que a pessoa de Deus na nossa vida. E não é por causa de céu ou inferno, é por causa de relacionamento. É por causa de viver todos os dias como se Ele fosse o sentido da nossa vida. Nós cantamos agora que você seja o ar que eu respiro. Que seja aquele frio na barriga de esperar a Deus todas as manhãs, de fazer com que as misericórdias sejam vividas por nós de uma forma única todos os dias. Por causa desse arrependimento bíblico, onde que eu vou valorizar a pessoa de Deus mais do que aquilo que Ele pode me dar. Nosso arrependimento não seja pautado pelo nosso egoísmo, pela nossa justiça própria, mas que nós possamos ter uma mudança de postura, de propósito de vida, voltando os nossos corações todas as vezes que for necessário, o Pai, não por aquilo que Ele pode nos dar. Isso é disciplina. Isso não é um ato único, mas isso é todos os dias. Isso são hábitos, isso é rotina de vida. De entender que o Espírito Santo convence o nosso coração, convence a nossa alma e nos leva a falar assim: eu preciso mais de Deus, eu preciso estar mais perto dEle. Eu preciso fazer com que, mesmo com todas as minhas falhas, eu possa ser um homem segundo o coração de Deus. Porque não é baseado nos acertos, é baseado no coração, como o próprio Davi diz lá no Salmo 51. O que agrada a Deus é um coração contrito e arrependido. E não atos externos, não atos de holocaustos, não atos onde que eu vou simplesmente levantar a mão por levantar, falar por falar, não. A minha motivação sempre é Deus, em tudo. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não por causa dos acertos ou por causa dos salmos que ele fez, mas por coração dele voltado a Deus. Ele errou pra caramba, ele foi gente como a gente, falho, mesquinho, egoísta muitas vezes, mas ele entendia que ele precisava de Deus mais, toda vez que ele pecava, toda vez que eu e você errarmos, independente do erro, nós possamos entender que nós precisamos mais de Deus naquele momento do que a gente precisava antes. Só isso. Mudar o propósito, mudar o sentido da nossa vida, amar mais a Deus. Para a gente terminar, eu queria ler um último texto. Primeira carta de João, Shampoo, por favor. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a gente está se enganando a nós mesmos, a verdade não está na gente. Próximo. Se a gente confessa os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar. Não tem condenação para aqueles que confessam. Não tem condenação para aqueles que vão a Deus e falam assim: Deus, eu preciso de você, me ajuda a ser melhor. Nós temos momentos, falhas, ações e reações que nós precisamos colocar diante de Deus constantemente. E nós sabemos hoje, e eu tenho certeza que o Espírito Santo colocou na sua cabeça algo que você falou: pô, aquela luzinha dos desenhos, a lâmpadazinha acendeu. Eu preciso mudar nisso. Eu preciso mudar naquilo. Eu quero te convidar a você fazer o que João nos ensina, a ir para Deus, a falar com Ele. Eu queria te convidar, eu quero que a gente ore, agora mesmo, eu e você, colocando diante do Pai os nossos corações, falando assim: Deus, eu preciso de você. Ser abençoado por Ti é muito bom, mas não é tudo. Eu quero que o meu coração se volte para você um pouquinho mais. Deus, Tua palavra diz que o Seu Santo Espírito é aquele que sonda os nossos corações. É aquele que revela aos nossos corações aquilo que precisa mudar, como está lá no Salmo 139. Então, que isso seja verdade nos nossos corações nesse momento. Corrija a nossa rota. Realinhe o nosso GPS de vida com o Seu. Que a voz do nosso GPS seja a Sua e não a nossa voz. Que aquilo que possamos amar, que seja mais ao Senhor do que aquilo que você pode nos dar. Que os nossos corações se voltem para as Suas coisas, para as Suas verdades e para aquilo que você tem e não para as nossas. Que o nosso coração é enganoso e errado. E que possamos ser diferentes do que o Homer Simpson nos ensina.
que a culpa é nossa, que nós possamos assumi-la, entregar para o Senhor o nosso pecado e vivermos sem Ele. Nos ajude. Precisamos de Ti mais do que ontem, mais do que hoje de manhã, mais do que antes que a gente veio para a igreja hoje à noite. Nós precisamos de Ti e que isso seja verdade constante nos nossos corações. Por amor a Jesus e para a glória do Seu nome. Amém.